Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. De cara na tela. Quem não tá, né? A gente fica o tempo inteiro com a cara na tela. É no celular, é no tablet, é no computador. Nós adultos, a gente até que consegue, de alguma forma, ter um certo controle sobre isso. Às vezes. Agora, e as nossas crianças? Como que está o tempo delas na tela e quais são as consequências que isso pode gerar no médio e no longo prazo? Para isso, eu trouxe mais uma vez aqui nossa especialista no assunto, Vanessa Ábido. Bem-vinda. Conta tudo aí. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu adoro estar aqui. Queria lembrar a todos, né, por que eu me sinto à vontade de falar sobre crianças e adolescentes. Eu não atendo em consultório crianças e adolescentes, mas eu atendo os pais destas crianças, né? Então, meu nome é Vanessa Ábido, esse é o meu Instagram. Eu sou CEO do Mames na Madrugada, que começou como um grupo no Facebook, hoje a gente tem várias plataformas. Sou embaixadora do Conexão Mulher, com quem eu tenho muito orgulho, adoro fazer parte disso aqui. Adoro. E você também é mãe, né? Sou mãe. Tem isso. Tem isso. Não menos importante, a Laura tá com 11 anos, o Rafa tá com 9 anos. E eu sou uma mãe real, né? Eu não sou a ditadora das regras. Não. E já quero começar dizendo o seguinte. Diga. Eu tomei um ar porque já é uma coisinha assim polemiquinha, sabe? Então eu já tomei um ar. Que é o seguinte. Eu não sou aquele tipo de pessoa, e eu tenho visto muito conteúdo na internet, podcast, Instagram, dizendo assim, não vamos julgar as mães. Só fazer um passinho anterior. Também não é que nós somos santas, entidades sagradas, que também não podem receber nenhuma crítica, porque nós já estamos fazendo o nosso melhor, então deixa elas quietas. Uhum. Calma também, sabe assim? Vamos errar, mas assim, também vamos prestar atenção que a gente erra e que a gente pode melhorar em algumas coisas. Humildade, né, gente? Calma também, sabe? Porque também a gente fica aqui no Olimpo. A gente quer empoderar, a gente quer dar essa visibilidade, mas a gente também tem que se assumir com os nossos erros. Muitas vezes a gente erra querendo acertar, né? Muitas vezes. Todo mundo é assim. Mas a gente tem que se colocar naquela posição, fiz caca aqui, vamos consertar. Exato. Dito isso, deste lugar, que também não é um diálogo, não é uma frase muito bonita de ser dita, né? Ela não, entendeu? As pessoas não se sentem confortáveis de, nossa, mas quem é essa daí pra me julgar? Não, gente, é disso que você tá falando. A gente tá aqui pra trabalhar a autoestima das mulheres. Não tô a fim de colocar mais uma culpa nas milhares que a gente já carrega, mas é qualificar o nosso papel materno. Claro. Né? Na teoria, na psicologia, a gente sabe que não existe a mãe perfeita. Existe a suficientemente boa. Então, vamos ser boa. Vamos ser boa. Suficientemente boa já tá bom. Tá bom. O que aconteceu na pandemia? A gente precisava trabalhar, a gente precisava cuidar da casa. Sempre foi assim. Sempre. Só que a pandemia deu uma exagerada, né? Tudo isso com todo mundo dentro de casa, né? Como a gente sobreviveu, né, gente? Não sei, viu? A gente olha e fala... Já somos poderosas por ter passado pela pandemia, sobrevivendo a tudo isso. Graças a Deus. Não foi fácil. Não. E uma das babás que a gente acabou recorrendo foi o uso das telas. As crianças ficaram com as caras nas telas porque a gente precisava fazer todo o resto. Então, o que a gente usou? Como subterfúgio, né? Assim, essa estratégia de vai ficando aí na tela que depois... Eu te dou atenção. Eu te dou atenção. A mamãe precisa trabalhar, a mamãe tá em call, a mamãe tá em reunião com o global, a mamãe tá... né? O papai também, né? Quando tem o papai dividindo função, né? A gente tem esse episódio muito legal, né? Sobre paternidade responsável. Mas a gente precisa olhar que a gente ficou sobrecarregada e que usou como subterfúgio as telas. Sim. Dito isso, qual que é o problema disso? Muitos, né? Mas também não dá pra fugir. Essa galerinha que tá chegando aí, não adianta falar assim, na minha casa eu não assisto televisão, meu filho não pega no celular. Que mundo vive? Porque essa criança vai ser excluída daqui a pouco. Não, esse tomzinho de, eu era feliz com o meu peão na minha infância... Gente, tudo bem, parabéns pra você. A gente era mesmo, né? Jogando bolinha de gude. Ok, é legal também, mas mudou, né? Quantos anos se passaram disso, gente? Não, e outra, a gente tem uma idealização também da nossa geração. Gente, a minha grande babá era a Xuxa, né? E a Mara, revezavam, assim, a loira e a mulher. Depois a Angélica, né? Exato. A gente ficava. Só que qual que é a diferença? Uma das diferenças. E qual que é o risco? Tem uma coisa sobre concentração
que eu vou dar um passinho antes sobre telas, que é o seguinte. Quando a gente pega um bebezito pequenininho, coloca no carrinho e coloca aquele monte de penduricalho na frente da criança, do carrinho, a gente está fazendo o quê? Estimulando. O mundo já é bem estimulante para as crianças. Sim. Já tem imagens, já tem sons, tem a buzina, tem a moto, tem a árvore, tem as cores, né? As cores. A gente coloca um bebê no mundo, ele já é super estimulado, super estimulado. Quando a gente começa a colocar esse monte de penduricalho, com barulhinho, com luzinha, puxa aqui, não sei o quê, um bebê muito pequenininho, a gente também está acessando partes do cérebro que hiperestimulam aquele bebê. Mais pra frente, a gente colocou esses móveis e barulhentos e coloridos que eu sou a favor com moderação, desde sempre, desde o bebezinho. Eu acho legal estimular o bebê, mas também deixar o bebê quieto. O ócio, né? Desde pequeno, você já reparou que essa geração de bebês, eles não sabem ficar parados? Os bebês, pequenininhos. Porque eles estão sempre de colo em colo. Então sempre vem aqui, vem ali, coloca no carrinho, tira na cadeirinha, treme aqui, põe ali, pega o chocalho. Sei lá, tem uma rotina super agitada com o bebê. Qual que é a consequência disso? Que a gente hiperestimula um cérebro e de criança é muito plástico, essas crianças ficam hiperestimuladas. Sim. Aí a gente coloca essas crianças que já vêm com todos esses estímulos numa escola como chata. A escola é chata, por definição, a escola é chata. Por definição, né? Quem inventou um ser humano lá na frente com carteirinhas enfileiradas, um atrás do outro, não entende nada de criança. Né? Aí a criança não consegue parar sentada. Aí chamou a mãe não... seu filho não para sentado. Quando a coordenadora da escola dos meus filhos fala, porque o Rafa, principalmente, ele é muito agitado, não para quieto. Eu falo, não, eu tenho uma má notícia. Eu falei para todas. Eu também não. E estamos aqui, não estamos? Bem sucedida, fazendo podcast, não sei o quê. Então, é claro que tem uma coisa que é indisciplina. E o Rafa, por exemplo, não é indisciplinado. Mas também tem que ajustar essas crianças que são hiperestimuladas para situações que acomodem essas crianças. Então, e a escola dos meus filhos faz isso muitíssimo bem, ter uma escola criativa, atenta, lúdica, né? Tem laboratórios muito bacanas, tem acesso a coisas muito bacanas. Por exemplo, na escola do meu filho, de um andar para o outro é um escorregador. Oi, que delícia. Gente, é o máximo, né? Mas, enfim, voltando às telas. O que a gente faz? Olha que maluquice que a gente faz. A gente pega a criança, coloca na frente das telas. Barulho, luz, pula de fase. Aí eles enjoam, por exemplo, no YouTube, né? Tem muito isso. Você vai passando, ou no TikTok, ou no Instagram, a gente vai passando. A gente não conclui o que é diferente da Xuxa. A gente tinha 3 canais, 4 canais. Então você via a Xuxa, aí você sabia o horário do pica-pau. Você tem ali a previsibilidade do negócio. Então, não adianta você acelerar, não, agora a Xuxa tá chata fazendo o sorteio e eu quero ver o pica-pau. Você sabe que a hora do pica-pau é aquela hora. E você vai ter que esperar até as 11. Simples. As crianças aprenderam a esperar. Exato. E hoje, não. Então, ela enjoa daquilo que ela nem sabe se ela enjoa. Ela tchum, 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 tchum. Aí ela volta. Aí tchum, tchum. Aí aquilo leva para outro lugar. O que acabou com isso? Repara se você também não ficou assim, porque eu, totalmente. A gente conseguia ler um texto inteiro. Agora a gente foi lendo textos cada vez menores. E, de repente, a gente vê só os tweets. Só 25 palavras. A gente perdeu a nossa capacidade de concentração. Então, um dos riscos dessa cara na tela aí é justamente que a gente vai gerando ansiedade. Então, o que está passando em outro lugar? O que eu estou perdendo em outro lugar? O que eu estou perdendo? É o tempo todo. Ansiedade total. Total. E a gente faz isso. Instagram é uma máquina de gerar ansiedade e inveja. Né? Porque a gente olha lá e fala assim, não, calma, mas... Nossa, eu tô fazendo isso aqui, eu devia estar treinando. Aí você vai treinar e fala, pô, mas eu devia estar trabalhando. Não, mas agora, ó que essa receita, tá vendo? Eu deveria estar comendo 3 ovos. Então, você nunca tá no estado de presença. Percebe? Percebo. Que caos. Que caos. E na cabeça de uma criança, de um adolescente, tudo mais potencializado. Louco ainda, né? Imagina um adolescente que tá naquela fase de transição total... Como que a gente faz, Vanessa, com isso? Qual é o que esse abuso acarreta? Qual que é o limite diário? Existe esse limite? Como que a gente lida com isso? Então, por enquanto, a gente falou aqui do básico, né? Que é essa sensação de que as crianças não conseguem estar em estado presente. Okay. Então, elas já estão num ambiente, numa situação que ela é um despertar de ansiedade. Ela tá pensando lá na frente, no outro. Ela nunca tá acabando de ver aquele vídeo, ela já tá vendo o outro. Tá. Então, por si só,
Vamos dizer que a gente só visse conteúdos adequados e ouvisse música clássica, música de qualidade. Por si só, por definição, já seria um gerador de ansiedade. E acontece que a internet, ela é um lugar perigoso para as crianças. Porque nós somos manipulados o tempo todo pela internet, né? Então, o Dilema das Redes, não sei se você assistiu esse documentário, assista. Fala exatamente isso. A gente acha que a gente está usando a internet, mas é exatamente o contrário. A internet que está usando a gente ali para várias coisas. Por que surgiram os avatares? Primeiro os avatares, depois os shorts do YouTube, que as pessoas não querem ver mais o vídeo longo, querem ver os vídeos pequenininhos. Né? Aí você vai pro TikTok também, que são os vídeos e tal. Né? A gente é manipulado. Exato. Então, se a gente pensar que a internet é um ambiente muito perigoso, é como se a gente deixasse uma criança sozinha no meio da rua, meia-noite, lá na Praça da Sé. Essa é a situação que a gente deixa os nossos filhos trancados dentro do quarto. Vulneráveis a tudo. Vulneráveis, porque eles estão circulando em ambientes absolutamente perigosos, arriscados, sozinhos. Como se estivessem na Praça da Sé meia-noite. Tá. Então, a gente precisa fazer várias coisas, porque não existe, acho que essa é a frase que define o nosso episódio de hoje. Não existe solução simples para problema complexo. Então, a gente vai ter que pegar uma série de fatores de proteção para diminuir o uso de tela e ainda quando o uso for necessário, ou mesmo por ser divertido, tenha qualidade. Então, são muitos soldadinhos que a gente vai ter que acionar para que não deixe a criança sozinha meia-noite na Praça da Sé, consumindo excesso de quantidade de horas de tela e conteúdos perigosos. Então, como que a gente faz isso, né? Além de pedofilia. Exato, principalmente. Além desses joguinhos aí que desafiam as crianças, que a gente já viu casos aí de crianças se suicidar por causa desses jogos, desses desafios malucos, que eu não sei como que pode alguém colocar um negócio desse na rede, mas enfim... Né? Não é gente boa que tá fazendo isso, né? Vamos combinar. Não, além de pegar uma arma e sair atirando nos amiguinhos. O que aconteceu agora. Mais uma vez aqui no Espírito Santo, dessa vez, né? Lamentável. Mas, enfim, o que a gente tá fazendo? Essa não atenção, esse nosso não tempo para as nossas crianças e o investimento dessas crianças nas telas, elas acabam consumindo conteúdos muito perigosos. Como que a gente sabe que um conteúdo é perigoso? As classificações etárias, elas funcionam no Brasil. Então, assim, são equipes multidisciplinares, pedagogo, psicólogo, já falei disso aqui, que definem que a recomendação de determinado conteúdo é a partir de 10, é a partir de 12. Então, é uma rede boa, de bons profissionais, que definem isso. Não é aleatório. Ah, deixa eu ver aqui, pegar um selo, 15. Não. Tem um estudo. Tem um estudo que faz muito sentido. Tá. Então, esse já é um definidor. Crianças que são, que elas precisam ficar toreando os pais, que elas já precisam, sabe? O pai fala e aí só porque o pai falou, ela faz diferente, né? Precisa qualificar para elas. Elas precisam saber. Você precisa começar a ensinar. Por quê? Quando você fala para criança pequena assim, olha, você tem 10 anos. Então, a regra diz o seguinte, você só pode ver conteúdos para 10 anos. Você vai vir aqui. Se tiver escrito 12, você não pode. Se tiver escrito 18... Menos ainda. Menos ainda. Giripoca vai piar se eu pegar você vendo. Aí a pessoa que tá me assistindo vai dizer assim, essa psicóloga não é mãe, né? Porque é óbvio que quando você fala a regra pra criança... Ela vai querer quebrar a regra. Quebrar a regra. E mais ainda, ela não vai dizer assim, nossa, agora que minha mãe disse, então eu vou cumprir a regra. Não é assim que funciona. A gente sabe, eu sou mãe, tá, gente? Mas vai pra um lugar do cérebro, quando ela transgride uma regra, que não é confortável. Olha que interessante isso. Neurologicamente falando, a criança vai e pensa assim, estou fazendo uma merda. Eu preciso fazer essa merda rápido. Eu preciso prestar atenção para não ser pego. Isso já dificulta um pouco todo o cenário. Pode trazer um prazer imediato, mas a criança não está confortável em quebrando. Ela precisa saber que está errado. Ela precisa começar a entender que tem o certo e que tem o errado. E tem, claro, uma área cinzenta entre uma coisa e outra. Mas a gente não pode não ensinar ela o qual é o certo. Isso é uma coisa muito importante dos nossos soldadinhos. Um deles. Então, de novo, não existe solução simples para problema complexo. Certo. Um dos soldadinhos que a gente vai dizer é a regra. Esse é um dos soldadinhos. Outra coisa que a gente tem para dizer para a criança, que é muito importante, tem um texto que eu escrevi sobre isso lá no Mames na Madrugada, que é
O vilão não tem cara de vilão. Isso é culpa da Disney, né? A gente olha na Disney, sei lá, a Cruella. Ela tem cara de vilão, ela tem voz de vilão, ela tem roupa de vilão, ela tem cabelo de vilão. Ela é uma vilã. Na vida real, os vilões são muito sedutores. Total. A gente cai como adulto, né? Eu tenho pavor, medo. Vanessa, do que você tem medo? Eu tenho medo de sapo e de gente boazinha. Eu tenho pavor de gente boa. Por que a pessoa é tão boazinha? Ai, que medo. Desconfia. Eu desconfio, sempre. Assim, de um alerta máximo. Uhum. As crianças não têm essa... Não, elas são muito inocentes com isso, inocentes. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Explicar para as crianças, desde muito cedo, dentro do repertório que elas são capazes de entender, que o vilão não tem cara de vilão. Então, uma vez lá no Mames na Madrugada, uma pessoa escreveu que ela ficou muito surpresa, e a palavra era surpresa, que a filha dela, que tinha Instagram aos 9 anos, tinha sido abordada por um cara. Ela tomou um esculacho lá no grupo, assim, que não sei nem te explicar. Porque eu também não concordo com o nível do esculacho. Mas também, assim... Pediu, né? Pô, com 9 anos é difícil você ter todo esse repertório para se preservar das malícias. Mas que a questão era que o cara tinha abordado a menina, que se ela mandasse foto para ela, primeiro de biquíni, depois sem a parte de cima, depois sem a parte de baixo, nananã, ela ia ganhar um cachorro. Nossa. Gente, a minha filha era um pouquinho mais velha na época. Eu peguei esta conversa e mostrei para minha filha. Falei, Lala, o que você acha disso aqui? Esse é um jeito de você começar uma conversa. Mostrando, né? Mostrando. O mundo, olha como as mundo pessoas... real. Mundo real. Com muito amor, com muito... Olha, se você... A mamãe vai te falar algumas coisas. Se depois você tiver com alguma dúvida, se depois vier alguma pergunta na sua cabeça, Você medo, você volta pra mamãe. E esse caminho tem que ser aberto realmente. Porque assim, filha, se o cara falar pra você assim, se você fizer tal coisa, eu vou te dar uma passagem pra Disney. E no caso da minha filha, ela queria mesmo muito um cachorro, nessa época ela não tinha. Percebe o grau de complexidade desse ser humano? Sedução, né? De sedução. Ele não falou assim, de primeira pra ela, assim, ou você me manda uma foto pelada ou eu vou te matar. Entendeu? É o oposto. Me manda uma foto pelada que eu te mando um cachorrinho. Você é tão linda, tão fofa. Nossa, que cabelo lindo. É devagarinho. Não é um soco na cara, é uma teia. Como todas as relações abusivas, não é um soco que começa. Ninguém começa numa relação abusiva tomando um soco. A pessoa começa uma palavra mais grossa, um grito. É gradativo. E às vezes é um gradativo que oscila. Olha a maluquice. Então tem hora que ele é mais bravo. Olha, mas então eu vou contar pra sua mãe que você mandou aquela primeira foto. Não, brincadeira, vou te mandar um pirulito. Você vai indo, alternando o grau da dissimulação. Deixa o medo tomar conta da criança, e com a sedução. Então, assim, é muito complexo para uma criança sozinha conseguir ver isso. E também não tem um dia que você olha e fala assim, olha, agora está o dia correto que essa criança vai ter celular, e Instagram, e Facebook, e TikTok, e cool, e qualquer coisa. Não tem o dia em que essa criança veio pronta para isso. E veio uma chave. Ela precisa ir tateando. Precisa ir colocando o pezinho nessa piscina para ver como é que ela lida. Então, primeiro, olha aqui, pode ficar um pouquinho com o meu celular. E aí você vai dosando e vendo a maturidade e os riscos que aquela criança coloca. Ah, não, com certeza essa psicóloga aí não entende nada de criança e com certeza também ela não tem filhos. Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer o arroz, porque eu tenho que trabalhar, não tenho tempo de ficar gerenciando isso. É gradativo. Não, e outra, né, gente? Partindo do princípio, a gente até falou de um episódio que vai pro ar aí sobre maternidade tem idade. Acho que a partir do momento que você é pai e você é mãe, você é responsável por aquele serzinho, pelo menos até os 18 anos de idade. Então, você pode fazer o arroz, o feijão, a feijoada, a macarronada, seja o que for. Você pode ter 10 empregos por dia, mas é sua função de mãe, de pai, zelar pela segurança daquela criança. Isso é fato. E não há desculpa que você vá dar que vai te eximir dessa responsabilidade. Esquece. É exatamente sobre isso. Porque também... por isso que eu quis começar falando, gente, não é que a gente também tá numa posição de que... Claro que a gente é sobrecarregada, claro que a gente é julgada. A gente não tá falando disso, né? Exato. Mas assim, também a gente tem que ser responsabilizada. Claro. Entendeu? Ser mãe dá trabalho. Claro. E ninguém diz que é fácil. E não é só uma questão do alimentar, trabalhar, pagar conta.
Entendeu? E pôr na escola, né? E pôr na escola. E aí, uma coisa muito importante. Eu acho que as crianças bem pequenas, com todo jeito, com todo cuidado, com todo amor, e mantendo essas portas abertas, elas precisam saber o que é a palavra. Atenção! As crianças precisam saber o que é pedofilia. Ponto. Posso falar uma coisa? A minha filha tem 8, ela tinha uns 6, porque ela já sabia ler. Ela tava jogando no Roblox, no meu celular. Do lado, eu assistindo televisão e ela aqui do lado. E no Roblox tem lá um chatzinho. E ela veio e falou assim, mamãe, olha essa pessoa, ela tá me pedindo meu WhatsApp. Só que eu já respondi pra ela que eu só sou uma criança de 6 anos. Amor, aí tava pronta. Eu falei, filha, eu não quero que você converse com ninguém no chat do Roblox, porque senão eu não vou mais deixar você brincar no Roblox. Porque as pessoas, você não sabe quem tá do outro lado, tem pessoas boas, mas tem pessoas muito más. E até quando teve uma gamer aí, que ela marcaram um encontro com ela, mataram essa menina, eu falei com todas as letras pra minha filha. Falei, lembra daquela história? Eu lembro, mamãe. Então, assim, tem que saber do risco. E de uma forma, às vezes, escancarada, não bonitinha, né? O que aconteceu? Vou dar um passo para trás. Antigamente, a gente lia as histórias infantis da seguinte maneira. Era uma vez o lobo mau que comeu a vovozinha que morreu. Era assim. Uhum. Então, a criança, ela era exposta a conteúdos duros de uma forma lúdica, mas de uma forma dura. E aí a criança pedia de novo. Lê de novo. A vovozinha foi comida pelo lobo e morreu. De novo. Ela decorou a história. Decorou. Só que isso, falava assim, nossa, então existem lobos maus malvados? Então, a Chapeuzinho Vermelho, que usa vermelho justamente para mostrar essa fase da criança, da adolescência, o sangue ali, o vermelho representando o sangue, né? Em que a menina vira moça, ela mostra os perigos do entorno. Existem lobo mal por aí, galera. Fica esperta. E ele mata a vovozinha. Presta atenção no que eu tô dizendo. Mata a vovozinha. A gente foi higienizando as histórias. Então, hoje... Não, na minha época, a história era assim. O lobo mau comeu a vovozinha, mas o caçador abriu a barriga do lobo mau e saiu a vovozinha inteira lá de dentro. É verdade, era assim mesmo. Agora, o lobo mau prende a vovozinha dentro do guarda-roupa. Ah, ele não matou a vovozinha. Não matou a vovozinha. Ele é mais bonzinho. Ele é bonzinho. O que acontece? Um bando de criança idiota. Isso que acontece. Porque ao mesmo tempo que elas não têm de forma lúdica textos de qualidade contando histórias reais, Sim. Né? Nesse sentido, elas estão paradoxalmente, simultaneamente, vendo histórias reais terríveis no YouTube. Então elas não têm a forma lúdica de aprender aquele conteúdo duro com o lobo mau, mas elas estão vendo ali crianças se matando, desafios de segura o ar, sei lá o quê, faz sei lá o quê com cotonete, sei lá o que acontece, se cortando. Então elas perderam essa coisa do lúdico da infância e foram direto para uma vida real sem filtro. Então, assim, a gente precisa prestar atenção. Eu tava lá na década de 80, só pra lembrar todo mundo. Eu tava na década de 80 vendo... Como chamava aquele ser humano? Gil, como chamava? Lembra aquilo que contava? Gil Gomes. Gil Gomes. É. Eu tava lá, né? E antigamente os adultos não tinham... tirando as crianças da Não, a gente via tudo. Via tudo. É Banheira do Gugu, é o Gil Gomes, é Cidade Alerta, sei lá o que era. Mas tinha toda uma atenção dos pais. Porque tinham 3 canais na TV. A minha mãe, ainda por cima, era super dramática. Então, a gente só tinha cultura na minha casa. Ela tinha tirado os outros canais. Então, era isso. E, ao mesmo tempo, eu também era exposta a outros tipos de conteúdo. Mas fato é que a gente perdeu a mão de como que a gente expõe. Então, voltando ao tema da pedofilia. As crianças precisam saber o que significa pedofilia. Como? Depende da idade e da maturidade daquela criança. Que é assim, existem adultos malvados que fazem coisas ruins com crianças. Começa assim. Depois você trabalha a questão do corpo e do que é privado e do que é público. Os Estados Unidos, eles são exagerados por uma série de coisas e tem um monte de coisas que eu não concordo com a forma como eles lidam. Uma coisa que a gente pode aprender com eles é o quanto eles ensinam para as crianças desde pequenininho, que é não é para ir no colo de ninguém, não é para... E aí eles exageram, porque também o ninguém para eles é ninguém mesmo, né? Então eles vão ficando um pouco frios em alguns momentos. Mas também dizer assim, a área da calcinha e da cueca é ninguém mesmo. Se não é a mamãe, não é o papai e não é o pediatra, é ninguém mesmo.
E aí, uma das coisas que a gente precisa fazer, portanto, é desfraldar a criança. E ensinar a criança a limpar o próprio bumbum. Percebe? Como é tudo uma grande engrenagem. Porque não tem um dia quando a criança está entrando lá na adolescência, vai fazer 13 anos, eu vou aqui trazer para vocês a verdade sobre a humanidade. Sabe tudo isso que vocês aprenderam? Esqueçam, a vida real é dura, cruel, tem um bando de maluco lá na internet. Não dá, tem que ser uma construção de pequenininho. Porque o maluco pode estar do lado, né? Sempre está do lado. 95% dos casos de pedofilia é de gente conhecida. Aff, Maria. E eu sou a pessoa que eu falo isso onde eu estiver. Assim, não, porque vem aqui no colo, vem aqui com o tio. Gente, e outra coisa, pedófilo trabalha com criança. Na sua... lembra o caso do professor numa escola super graduada aqui de São Paulo? Professor. A imensa maioria das pessoas são pessoas que a criança confia e os pais confiam. Isso a gente precisa... assim, trazer à tona. Então, assim, como é que a gente vai saber? Não tem atestado de pedófilo na testa e a gente não sabe. Eu atendo no consultório algumas pessoas que foram vítimas de pedofilia, pessoas que casaram, foram bem-sucedidas, que... Mas tem lá aquele trauminha lá. Gente, o barulho é muito alto. Então, assim, e sempre por pessoas conhecidas e confiáveis. Uhum. Então, a gente precisa criar crianças. E é claro, também não é ficar criando um terror. Mas é assim, ninguém encosta. Quando você vai na monitoria, quando você vai pra escola. Porque eles têm adultos, eles conversam com adultos o dia inteiro. Ninguém pode mexer na área da calcinha e na área da cueca. Desde pequenininho. E outra, eu, Vanessa, quando trocava meus filhos recém-nascidos da maternidade... Chegou na minha casa, eu ia trocar fralda, eu sempre pedi licença. De bebê, recém-nascido. A mamãe vai te trocar. Eu sempre avisei. O corpo da criança é um corpo de um sujeito, não é um corpo de um objeto. Não é um copo, vou pôr você aqui. Desde bebezinho, eu dizia o que eu ia fazer com ele. Agora, a mamãe vai colocar a roupinha. Agora, Gente, eu trabalho muito, tô dizendo isso porque dá, tá? Porque senão também fica com a idealização de que, nossa, meu Deus do céu. Não, mamãe vai tomar banho. Na hora de dar banho, sei lá, às vezes eu tinha alguém que ia dar banho, falava assim, já sabe limpar a periquita, o bumbum. Porque também não precisa ser a perfeição da limpeza e colocar a criança em risco por conta disso. Então, aprende aí rapidinho, dá uma lavadinha. Depois a gente melhora, na próxima troca de fralda limpa melhor, lava melhor, ensina um banho melhor, qualificar a limpeza do bumbum. A criança precisa ir protegendo o próprio corpinho. Esse também é mais um soldadinho. Então, a gente já falou do soldadinho da pedofilia, a gente já falou do soldadinho de falar das histórias, a gente vai criando um contar para ela que o vilão não tem cara de vilão. Todos esses fatores vão ajudando aquela criança, quando ela chegar mais para frente e tiver em contato com as telas, elas falam assim, como a sua filha. Dela olhar e falar assim, nossa, que esquisito isso aqui. Muito esquisito. Tem um exemplo clássico que aconteceu com a minha filha, que ela estava se trocando, ela ganhou uma roupinha no aniversário, aí ela foi trocar a roupinha numa loja no shopping e a moça falou para ela assim, pode trocar. E ela não se mexia. Pode trocar. Ela não se mexia. Daí a vendedora meio irritada e falou assim pra mim, ela não quer se trocar. Eu falei, se você fechar a cortina, ela vai. Ela é uma pessoa, gente. Ela é uma pessoa pequenininha, ela tinha uns 6 anos. Ela é uma pessoa que ela foi treinada, ela estava ciente que o corpo dela é dela e que é algo privado da vida dela. Que não é, vamos aqui. Você se troca pelada no vestiário da loja? Não, claro não. Então, eu não sei em que momento que a gente trata as crianças como outro tipo de coisa que não é uma pessoa. Então, quando a gente olhar com esse exagero de telas, a gente precisa pensar assim, se não vai dar para ter uma infância feliz com o peão, se essas crianças vão conseguir conviver com telas, seja no iPad, seja no celular, o nosso próprio, o deles próprios, conteúdos do YouTube, que a gente não tem filtro, tem um monte de ferramentas que ajuda, é mais um soldadinho, pequenininho, colocar os filtros por idade nas plataformas que isso é possível. No TikTok, por exemplo, não é. Uhum. Então, a gente precisa colocar os filtros e, ao mesmo tempo, simultaneamente, chamar mais um soldadinho, que é o senso de responsabilidade daquela criança. É como a sua filha, como a minha filha, perceber e falar, isso aqui tá inadequado. Elas próprias serem... Dentro das possibilidades, mas já tem uma visão de enxergar que alguma coisa não tá muito certo, né? Elas têm que ser corresponsáveis pela própria segurança do tamanho que elas têm. Então, é claro que a gente vai pôr a tela na janela das nossas casas, mas também a gente tem que dizer, mas não é para chegar perto da janela igual. Porque você vai na casa de alguém que eventualmente não tem tela, e aí? Então, a criança tem que começar a conseguir avaliar os riscos que ela tem e ser corresponsável pela própria segurança dela, dentro do tamanho que a criança tem. Muito bem.
E assim, a gente fez muita merda, literalmente, na nossa infância. Ah, meu Deus. Né? Só que naquela época não tinha rede social, não tinha smartphone, não tinha nada. E hoje é facinho, né? Pra tudo tá na rede, pra tudo tá escancarado por aí. Como que a gente lida com isso? Eu acho que a gente tem 2 pontos pra falar disso. Primeiro é que os pais esquecem que eles foram adolescentes. Parece que eram todos, nossa, meu Deus do céu, eles cantavam e tocavam harpa. Né? Assim, gente, vocês também fizeram método, vocês estavam lá, né? Vocês lembram como que era isso aí, né? Ah, nossa, a gente vai falar de um tema um pouquinho mais assim com criança. Nossa! Sei lá, parece que é uma coisa assim, a primeira vez que a criança... Para, você também fez um monte... Já viveu isso, Você já viveu, você tava lá. E é muito louco, né? Quando a gente tava junto com essas pessoas, sei lá, eu tenho uma amiga que ela era minha amiga desde adolescente. E ela é uma mãe super rigorosa. Daí eu só olho pra ela e falo assim, é que eu tava lá na sua adolescência. É que eu tava lá. Eu lembro. Eu lembro que você fez no verão passado. Exato, entendeu? Porque também, senão a gente desconecta. Ah, mas eu preciso contar tudo pros meus filhos, tudo que eu fiz, todas as cagadas que eu fiz. Não é isso. Não é isso. Você também tem direito à privacidade. Mas ele também. E é claro que eu também não sou a favor de, não vamos invadir a privacidade da criança, porque isso também coloca a criança em risco. Sim. Mas é com dosagem. Então, acho que o primeiro ponto é, para você se conectar com o seu filho, você precisa lembrar que você foi um adolescente. E a outra coisa que a gente precisa dizer para os nossos filhos é assim: você não pode filmar ninguém, porque a gente fala muito ao contrário. Se meu filho for vítima, se gravarem a minha filha fazendo uma situação. Mas é o outro lá também. Você tem que ensinar os seus meninos e suas meninas a não filmarem ninguém, a não tirar uma foto de ninguém constrangedora. E não muito menos postar. Só que como que a gente aprende isso? Você vê os Instagrams de mãe, você olha e fala assim, não é possível que essa mãe postou o bebezinho dela de 2 anos desfraldando e postou a criança fazendo cocô. Você gostaria que a sua foto fazendo cocô fosse parar no Instagram, Chuchu? Entende? Aí a criança cresce, vê aqui e fala, mãe, que surreal é isso? Ou ela perde um pouco o termômetro do que é privado, do que é público, ou ela se expõe, porque entendeu? Que momento que vira um problema você postar uma foto sua fazendo cocô? Sempre! Imagina. Entendeu? Então, assim, se o critério para você postar uma foto de uma criança, primeiro é perguntar, né? Depois que ela consegue responder, tudo bem postar essa? Sim. E a outra coisa, e isso porque eu trabalho com redes sociais, tenho um Instagram de maternidade, e mesmo assim eu pergunto pros meus filhos, pode postar essa? O que você acha dessa? Daí a Laura só olha pra mim e fala, mãe, tô ridícula nessa. Não posto. E a outra coisa é se colocar no lugar da criança mesmo de bebê. Eu ia gostar da minha periquita ali exposta quando eu tô trocando a fralda? Não ia. Então dá uma segurada, meu amor. Acho que esse é um critério também de você estabelecer o que vale e o que não vale pra postar. Né? Você se colocar sempre num lugar parecido. De outra pessoa. Inclusive das crianças. Sim. Então, para amarrar um pouquinho. As caras nas telas, a gente precisa diminuir a quantidade de horas. Então, se a gente for usar uma referência, será que dissolvendo em 15 minutos, 1 hora por dia? Será que dá? Estabelecer uma casa que seja segura e criativa. Então, assim, traz um jogo. Eu sou a sócia das maiores papelarias de São Paulo. Vai lá, compra purpurina, glitter, papel, não sei o quê. Tem um... Criativo. Né? Que sujeira, não sei o quê. Pega aqui seu iPad, não sei o quê. Gente, é claro que também não é pra deixar a casa toda uma zona. Não é uma grande brinquedoteca. Mas, assim, tem outra coisa que essa criança... Vai ler um livro, diz-se a mãe, rolando Instagram. Não dá, você também é modelo. Então, a gente falando de quantidade, acho que depende um pouco da idade, mas eu acho que 1 hora de referência dissolvidos em minutos, eu acho que ajuda. Comer com tela, todo mundo já fez isso. Toma, pega aqui isso aqui, pelo amor de Deus, só come. Ou faz tanto tempo que eu não saio com meu marido, também a gente tem um episódio falando de casamento, também tem uma hora que você pode ser flexível e falar assim, toma. Fica quietinho. Fica quietinha, porque eu preciso conversar aqui com um minutinho com o papai. Também tem que ter esse jogo de cintura. Agora, todas as refeições, também não. Toda vez que entra no carro, a criança perde o contato com a cidade, porque ela entra no carro e fica na tela, e põe uma tela no banco da frente, e a criança fica com a cara... Cara, o mundo já é interessante. Tem muita coisa legal, Tem muita coisa legal. Ainda mais São Paulo, meu Deus. Ou no interiorzão também, né? Paisagens, a paisagem, não sei o quê. O mundo é interessante. Deixa a criança se relacionar com o mundo. Então, quantidade de tempo e também o perigo.
Então, a gente precisa dizer para as crianças sobre pedofilia, a gente precisa ensinar essas crianças a serem corresponsáveis pela própria segurança delas, mas a gente precisa saber que a internet é uma rua escura, que as crianças estão sozinhas, sem nenhum adulto. Muito bem, Vanessa. Acho que com pequenas ilustrações aqui, deu pra gente entender. Eu me incluo nessa, né? Porque eu sou mãe também. Eu tenho aprendido muito com todas as histórias e todos os seus conteúdos que você traz sobre maternidade aqui. Sem dúvida, um tema muito interessante e que eu acho que a gente pode explanar um pouco mais num próximo episódio. Tá bom? Combinado. Gente, obrigada mais uma vez. Cuidado com as nossas crianças, vamos conversar, expor perigos, porque também elas não são tapadas, né? Elas têm que ter a consciência de que o perigo está logo ali, bem na frente, né, Van? É isso. E a gente volta logo mais com outros episódios, tá bom? Beijo e até.